Olá, meu povo lindo, maravilhoso! Eu tô muito feliz porque hoje eu tô aqui com meu amigo de infância, lindo e maravilhoso. Não precisamos falar quanto tempo que a gente se conhece, né? Vamos pular essa parte, né? Mas hoje a gente estreia um quadro do canal do YouTube que se chama De Papo na Mansão. Todo mundo conhece que essa aqui é a Mansão Baiense e a gente vai trazer pessoas lindas e maravilhosas do meu coração para falar um pouquinho da experiência, pessoas especiais que têm um conteúdo. E hoje quem tá aqui é meu amigo, lindo psicólogo, consultor, e vai dar um show pra gente para falar sobre inteligência emocional. Quem precisa? Eu preciso muito disso, gente. É verdade, muito importante hoje, né, Dani? Ai, meu Deus, vamos entender o que é isso? Fala um pouquinho, Beto, como que a gente pode usar a inteligência emocional, assim, no dia a dia, na vida da gente, quando a gente sai de casa ou até mesmo quando a gente acorda? Primeira coisa, Dani, assim, para você ter inteligência emocional, você tem que ter consciência das suas emoções, né? Então, por exemplo, você acordou, encontrou a casa desarrumada, né? Ou você está saindo para o trabalho. A tendência é a gente deixar que essas situações tomem conta da gente. E o que eu costumo falar e praticar no meu dia a dia é muito a gente começar a se apropriar disso. Por exemplo, o que eu quero experimentar, sabe? Então, eu estou no trânsito, eu estou estressado, eu posso escolher o que eu vou sentir naquela hora. Isso é uma questão de treino. Então, amigo, é a gente que escolhe ser inteligente. Com certeza. Até porque você hoje ser inteligente não é só você ter QI alto, né, Dani? A gente sabe disso. A gente tem muitos colegas, inclusive da época de colégio, né, que foram pessoas que com uma alta inteligência, tem muito conhecimento, mas emocionalmente as pessoas não conseguem gerenciar, né? Se gerenciar e gerenciar os outros também, a emoção dos outros, né? Como que a gente faz para ir treinando isso, então? Primeira coisa, você tem que ter consciência daquela emoção que tira você do eixo, tá? Então a gente precisa saber, se perguntar, o que geralmente me tira do sério, que pessoa, que situação, que contexto. E a partir daí... Mas sai fora da pessoa? Não, você precisa fazer uma espécie de checklist mesmo. Toda vez que eu vou para o trabalho, aquela pessoa me tira do sério. Ela fala qualquer situação. Então eu preciso tomar consciência, primeiro, da emoção que me tira o poder, né, vamos dizer assim. Para a partir disso, eu tomar consciência, eu já vou ficar atento. Meu cérebro já vai falar assim, olha, você vai se deparar com aquela situação que te tira do eixo. Você pode dar um bloco assim na pessoa, até pode encontrar, porque tem gente que a gente não tem como sair fora da pessoa, né? Então eu vejo a pessoa, converso com a pessoa, mas como eu já tô, né, já fiz esse trabalho, né, para não ser prejudicada por essa pessoa, então eu já dou um bloco assim. E eu gosto de começar muito, uma coisa que eu gosto de falar, Dani, assim, quando você entrega a sua emoção para outra pessoa, você é como se desse controle remoto para outra. Então, assim, aquilo que te irrita te domina. Isso eu gosto de falar isso. Então, só de você pensar assim, vem cá, eu vou deixar ser irritado por essa pessoa, eu não quero ser dominado, né? Então, você começa a se apropriar, porque tem 4 coisas que a gente chama das 4 forças, né, que fazem as pessoas terem autoliderança, se empoderarem. O pensamento, o meu sentimento, a minha fala e a minha ação. O nosso pensamento e o sentimento, pessoal, ninguém tira isso de você. Você tem gestão completa. Você pode não estar gerenciando da melhor forma, mas a gestão e a influência, ela é sua. Ninguém tira eles de você. A fala não. Às vezes a pessoa pode te amordaçar, ou até a ação. Você pode ficar preso, te bloquearem, né? Mas isso é importante. Então, a gente ter consciência disso, desses nossos 4 poderes, né? Os 2 primeiros, então o pensamento e o sentimento, eles são internos e são as nossas capacidades. Porém, muitas vezes a gente doa isso para as outras pessoas. Nossa, e eu tô pensando aqui que eu já fiz isso. Eu já me relacionei com pessoas que faziam que eu não falasse. Eu deixei de ser comunicativa durante o tempo. Eu deixei até de cumprimentar as pessoas. Eu sabe, internalizei tudo porque essa pessoa tirava isso de mim. Então eu que dava. Ele não era o culpado, então, né? Exatamente. Eu dei esse poder, né? Exatamente, porque é muito mais fácil, Dani, quando a gente fala de gestão de emoções, é muito mais fácil a gente trabalhar a nossa emoção do que a do outro. Entendeu?
eu começo a ter um senso de poder muito maior quando eu me dou conta disso. Espera aí, a pessoa vai me estressar porque as situações elas acontecem no dia a dia e eu tenho a capacidade de escolher se eu vou me permitir me estressar com aquilo ou não. O que a gente controla, é o que eu costumo falar, né? É muito, né, a percepção do que eu crio a partir daquilo que aconteceu. Então, por exemplo, você está no trânsito e seu carro dá uma pane. Você pode acabar com o seu dia se você escolher ter pensamentos limitantes, falar, nossa, eu realmente fui uma pessoa que não planejei, não fiz a manutenção adequada, eu realmente e começa a se criticar. Você naturalmente, por isso que eu falei desse processo, né, das quatro forças, você começa a ter um pensamento ruim, você vai ter uma sensação ruim. E geralmente você pode ter uma ação, que é a terceira consequência, de paralisar, se sentir menosprezado. Entendeu? O contrário é a mesma coisa, Dani. Aconteceu uma coisa que você não esperava, cara, tira um aprendizado, sabe? O que você vai escolher naquela situação? Por isso que eu estava falando antes, o que você vai escolher? Não, eu vou escolher, ok, pelo menos não aconteceu nada pior, eu estou inteiro, não me machuquei. Olha só, você já se sente mais empoderado para resolver aquilo. Vou chamar o guincho, vou fazer alguma coisa diferente. E na relação com as pessoas é da mesma forma. Não tem aquela pessoa que te estressa? Todo mundo tem uma, não é? Então, eu tenho. Cara, faz isso, começa a pensar isso. Se eu deixo aquela pessoa me tirar do eixo, eu estou dando o meu poder para ela. E você não quer isso, nem eu, nem você, na verdade? Então, acho que isso é uma dica bacana também. Agora, tem um negócio, assim, quando você falou em paralisar, eu fiquei pensando em mim, né? Eu não sou muito dessas, assim, de dar muito poder para as pessoas, não. Já dei. Legal. Hoje em dia eu não dou muito mais, não. Agora eu que faço, sabe, que decido as minhas coisas. Mas eu sou a pessoa, escrevi até no blog isso, que sou a pessoa que mais dou trabalho para mim. Então, eu me paraliso às vezes. Eu tenho coisas para fazer no outro dia e eu fico pensando naquilo num horário que eu não tenho muito o que fazer, que é à noite. Então, às vezes eu perco o sono. Falo que o meu travesseiro é o meu melhor amigo, porque à noite parece que o trem processa todo, porque é o horário que eu não tenho domínio. O que eu posso fazer para ter uma inteligência emocional durante o sono? O que eu faço? Então, né, Dani, assim, eu acho que tem um ponto em relação ao sono. As pessoas primeiro, por isso que eu falei no início da gente se conhecer, né? Algumas pessoas, elas precisam se desconectar ao longo do dia para ela conseguir ter um sono bacana. Além disso, a gente sabe também que tem uma questão da alimentação, e você identificar, você começar a se perceber. A gente às vezes não faz isso, né, gente, no dia a dia. A gente se perceber o que funciona, o que não funciona. Então, às vezes você come alguma coisa antes de dormir, aquilo não te faz bem, atrapalha seu sono. Tem gente que, por exemplo, precisa malhar de manhã e não à noite. Porque se malha à noite fica muito excitada. Pois é, não dorme. O que você consome também pode afetar. Às vezes você vê um filme de determinado estilo. Enfim, então respondendo a sua pergunta, é isso. A dica básica é você começar a ver padrões na sua rotina que não estão funcionando e que de alguma forma a partir daí você vai fazer alguns ajustes. Não tem muito segredo. Eu queria te perguntar uma coisa assim, no trabalho, como a gente consegue não só demonstrar, mas ser também uma pessoa emocionalmente mais inteligente, até para a gente desenvolver nossas atividades, para a gente se relacionar com o chefe. Muitas das vezes a gente fica entre a cruz e a espada, porque a gente se relaciona com o chefe e com os amigos que têm interesses diferentes. Exatamente. Né? O que a gente pode fazer assim para dar um up até na nossa carreira e na nossa vida com relação à inteligência emocional? Bacana. Assim, eu vou falar uma dica para vocês, pessoal, assim, bem de bastidores. Que eu vou ouvir. Bem de bastidores, porque eu trabalho há 15 anos com recursos humanos. Então, Dani, eu contratava também, né, pessoal, muitas pessoas, assim, e sendo bem sincero, gente, o que fazia toda a diferença era a habilidade da pessoa lidar com as emoções dela, porque assim, a parte técnica, o conhecimento, muitas vezes isso acaba sendo nivelado, você acha pessoas muito parecidas, mas dentro das empresas, das organizações, se você tem uma loja ou um micronegócio, você vai concordar comigo, né? O dia a dia já é tão estressante. Se eu não tenho pessoas que saibam segurar a onda numa situação de estresse, quando chega um cliente
às vezes estressado, e aquela pessoa não conversa com ela mesma, em vez de focar naquele problema, né, e querer não resolver o problema de alguma forma, ela acaba se perdendo. Então ela dá o poder para outra pessoa. Então, eu acho esse é um assim ponto que importante. o conflito de interesse dentro das organizações é muito grande, porque as pessoas querem aparecer cada vez mais, né? Não só fazer o trabalho dela, mas tem aquele cara ainda que é político, ele quer fazer e demonstrar que faz. E às vezes tem uma outra pessoa que ela faz muito, mas não demonstra tanto o que faz, né? E você tem que ainda gerenciar esse conflito de interesse entre o chefe, né? Os subordinados, muitas vezes, e isso é o que eu acho que é o que dá mais base para a pessoa. As pessoas que eu vejo crescendo são as pessoas que têm uma inteligência emocional maior. Pois é, e no trabalho, pessoal, onde a gente não escolhe as pessoas que a gente, né, gostaria de estar trabalhando, e essa questão da impessoalidade, da sua habilidade de poder reconhecer as emoções, de você se colocar no lugar das outras pessoas, né, de você se comunicar de uma maneira clara, de colocar também as suas opiniões de maneira ponderada, sem deixar aquela emoção, às vezes o estresse, quem é líder então nem se fala. Você como líder precisa ser uma pessoa ponderada. Você precisa colocar muitas vezes o resultado à frente daquela emoção. Porque isso mostra profissionalismo, não é? Isso mostra credibilidade. Isso mostra que você é uma pessoa que sabe lidar com as dificuldades do dia a dia. Então, Dani, um ponto importante a gente dentro do trabalho é parar de querer às vezes mudar as pessoas, sabe? Você não pode, às vezes, mudar a estratégia que você usa para se comunicar com uma pessoa? Se você tem um conflito constante com alguém, será que o problema não está em você? Será que você que não está se colocando no lugar daquela pessoa? Ou você nunca deixa... Olha, estou vendo que a gente tem aqui uma questão entre a gente que está afetando o nosso dia a dia. O que a gente pode fazer para resolver? Eu me proponho. Essa questão da humildade também é importante. A razoência do me proponho. Porque eu fico pensando se tem gente que me proponho a fazer diferente. Olha, a coisa não está legal. Isso é ser inteligente emocional. Você pegar uma emoção que não está a favor e transformar ela numa emoção positiva. Entendeu? Não ficar com você aquela... está com conflito, você pode então falar mal da pessoa pelos bastidores, nos corredores, ou falar o seguinte: olha, tô vendo que a gente está tendo um problema, desavenças, como é que a gente pode resolver isso? Você desarma a pessoa, né? E não fica com aquele negócio, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, exatamente. Eu cresci assim, você sempre assim, né? Mas pessoal, esse é um ponto mais difícil desse processo de desenvolver competências e inteligência emocional. Muitas vezes a gente reconhecer que o problema está com a gente. O primeiro passo, às vezes, tem que ser dado pela gente. Numa conversa difícil, por exemplo, num conflito, é muito mais fácil eu chegar e fazer o quê? Criticar, né? Aquela pessoa. Falar mal, que ela é chata. Denegrir. Incompetente, chata, enfim, né? Não é muito mais fácil? Mas você chegar e falar assim: vem cá, o que eu posso fazer para tentar mudar a relação? Porque, sinceramente, pessoal, é muito mais fácil eu mudar a estratégia que eu uso, né, no dia a dia. Isso é massa. Do que tentar mudar as pessoas. Desculpa, gente, vocês não vão, é muito pouco provável que a gente consiga mudar as pessoas. É tão difícil mudar a gente, imagina outras pessoas. Às vezes elas nem têm essa consciência que a gente está aqui conversando, né? Ela nem está incomodada com aquilo. Às vezes ela é até feliz de não ser emocionalmente inteligente. Entende? E aí? Você vai pegar o controle remoto, vai dar para essa pessoa e vai transformar o seu dia a dia no trabalho algo desagradável? É por isso que eu falei no início. Assim. Tem alguma coisa que a gente pode fazer, tipo, alguma consultoria, alguma coisa que a gente pode se conhecer melhor e aí conseguir trabalhar essa inteligência emocional a nosso favor? Tem vários caminhos, né? Eu posso falar especificamente do coaching, que é uma metodologia que é onde você, junto com um profissional qualificado, você define um foco, né? Em cima desse foco você vai traçar um plano de ação e a partir disso obter melhores resultados. Pode ser na vida pessoal, na vida profissional, em vários outros segmentos. Mas qual que é o bacana do coaching, né? Porque ele traz uma tomada de consciência muito grande através das perguntas, né? A gente costuma fazer muitas perguntas no processo de coaching direcionadas a um determinado resultado. Mas a pessoa tem que saber, por exemplo, eu quero ser isso, o meu foco, ou ela... Geralmente as pessoas chegam com uma queixa. Ela chega com uma queixa. Peter, eu estou tendo dificuldade
de ter foco dentro da empresa, está atrapalhando a minha carreira. Em cima disso a gente vai fazer um diagnóstico. Uma pessoa que quer buscar um novo caminho, assim. Perfeito. Muitas vezes ela não se dá conta que ela tem valores que não estão sendo atendidos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela está numa linha de ser muito conservadora, de trabalhar numa empresa, mas ela está desconfortável com aquilo, né? E ela percebe que ela não para pensar, na verdade, que os valores dela mudaram. E ela é uma pessoa que quer valorizar muito. O que é um valor nesse caso? É a liberdade. Ela quer fazer as coisas do jeito dela. E às vezes ela fica sofrendo. E aí o processo de coaching, através das perguntas, de várias ferramentas que a gente usa, traz essa coisa à tona. E a partir disso, bom, então é esse o caminho que eu vou trilhar? Então eu vou te ajudar. A gente junto vai construir um plano de ação para você fazer uma reversão, por exemplo. Eu quero isso. Então é bem interessante. Eu quero isso, gente. Você vai ser meu coach? Vamos fazer uma sessão de coach com a Dani. Eu quero isso, estou precisando. Acho que estou meio maluca, hein, gente? Legal. Brincadeira. Olha, Petra, queria te agradecer muito. Amei muito esse bom. papo, adorei. Legal. Meu primeiro convidado, lindo. Né, gente? Não podia ser melhor. Cara, é psicólogo, eu quero ficar juntinho. Tipo, cola em mim que é só sucesso. Eu e Petra. Agora, mais junto ainda. Eu queria dizer pra vocês, o Petra... Diz aí, Petra, você tem fanpage? Isso, fanpage Petra Altoé Noronha. Temos o site também, www.peternoronha.com.br. Vocês podem interagir, podem fazer perguntas. Estou sempre postando bastante conteúdo. Dá palestra, né? Faz coaching Fazemos também. palestra, coaching, treinamentos comportamentais. Tudo muito personalizado com a cara do cliente. Minha cara também quero. E se vocês gostaram do vídeo, dê um like para vocês incentivarem. Eu queria ver se vocês gostaram desse novo quadro. Se tem alguma dica de alguma pessoa que eu possa entrevistar, eu vou ficar muito grata, porque eu vou chamando pessoas queridas e tal, mas de repente tem uma pessoa que vocês, eu queria ouvir Daniela conversando com essa pessoa, queria saber mais um pouquinho. Então diz aí se vocês gostaram e um grande beijo no coração. Muito obrigada por vocês terem chegado até aqui. Tchau, tchau.